Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, e para pô-lo à prova pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Meu irmão e minha irmã, hoje o texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. É a dureza do coração do homem que pede de Deus um sinal. Mas o Senhor lhe diz que nenhum sinal lhe será dado, senão aquele já recebido. É muito interessante nós nos atermos a esta fala de Jesus. Nenhum sinal lhe será dado, porque esta geração é uma geração má. É interessante nós observarmos que o problema não está no sinal, dar ou não um sinal, mas percebemos que a problemática de fundo aqui é a fé. Este povo não quer conhecer a Deus por causa da sua fé, mas eles querem dominar a Deus. Por isso querem colocar para Ele receita, modalidades, realidades que não vão de encontro com a necessidade do coração deles, porque eles estão querendo provar Jesus. Eles não querem de forma alguma uma experiência com Deus, mas querem sim colocá-lo à prova. Veja, depois de Jesus já ter feito muitos milagres, a maioria deles diante dos fariseus, esses que não desgrudavam de Jesus, fiscalizando o tempo todo, numa atitude de chacota, numa atitude de incredulidade, ousaram agora pedir a Jesus que fizesse ali um sinal, um milagre. Jesus, como não poderia deixar de ser, se irrita e se recusa a atender aquele pedido dos seus opositores. Querido irmão, irmã, nós vivemos rodeados de sinais da existência de Deus. Por outro lado, olhamos, vemos Deus na beleza de uma flor, no vento que sopra, na água que nos refresca, nos mata a sede, no brilho do sol, na nuvem, na chuva, na gravidez, no sorriso de uma criança, no alimento que recebemos. Que mais? Em toda parte vemos tudo o que Deus fez, e muitos de nós vivemos pedindo um milagre, um sinal para acreditar. A atitude dos fariseus era como que se dissessem: mostra-nos um sinal, senão não acreditamos em ti. Do mesmo modo, muitos por aí pensam igual, como se dissessem: Deus, faz um milagre e eu acreditarei em ti. Outros blasfemam dizendo: se Deus existisse, nada disso aconteceria. Ou ainda, se Deus existisse, por que acontecem essas coisas? Por que existe o mal no mundo? Onde está Deus? Sabemos que tudo isso é pura blasfêmia, pois Deus respeita a nossa liberdade em fazer o bem ou o mal. E muitos dos males que nos acontecem são causados pela nossa própria responsabilidade neles, por nossa culpa, pelas nossas escolhas e não pela vontade de Deus Pai. Deixemos que Deus governe a nossa vida, pois ao fazer isso, ao entregar o nosso destino ao Pai, Ele nos orienta, nos guia, nos fala através dos acontecimentos, das pessoas, das circunstâncias. Prestemos mais atenção na vida, pois a maioria das coisas que nos acontecem são recados de Deus. Elas representam a mão do Pai segurando a nossa mão e nos levando para o lugar certo, o lugar seguro, o lugar em que devemos estar na hora certa. Dizemos a maioria das coisas porque nem tudo o que pode nos acontecer, na verdade, vontade de Deus, apesar de Jesus ter dito que não cairá uma folha da árvore sem a vontade do Pai.
Vejamos então, por exemplo, a situação daqueles e daquelas que decidiram viver entregues não a Deus. Vejam, aqueles que se decidiram renunciar aos caminhos de Deus e viver os seus instintos, pelos seus recursos, fazendo o mal e, portanto, levando uma vida como a vida própria que desagrada a Deus. Diante dessa situação, não podemos afirmar que os seus atos são monitorados por Deus. São atos de acordo com a vontade de Deus. São atos santos, bem vistos aos olhos de Deus. Não. Somente os atos da criação que busca Deus, que procura viver na sua presença, é que são atos inspirados por Deus. Sejamos nós um desses, e um dia seremos dignos das promessas de Cristo. Não blasfemar contra o Senhor, mas compreender que muitos sinais Ele já nos entregou. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.